Olá pessoal, bom dia a todos vocês que me seguem aqui no meu canal. Hoje eu quero apresentar para vocês que chegou aqui na minha casa sementes de rosa do deserto. Sim, quem mandou para mim foi o Leudo, que ele tem canal aqui também no YouTube, tá? Eu quero apresentar o canal dele para vocês, deixar o link do canal dele aqui abaixo do vídeo e falar para vocês que eu adoro plantas suculentas, plantas em geral e suculenta. E agora eu tô na fase de sementes, por isso que eu recebi sementes de rosa deserto. Eu quero semear, tentar semear e espero que nasça. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre as rosas do deserto, porque eu nunca cultivei assim. Eu só tenho um pezinho ali, um vasinho de rosa deserto. E uma vez eu comprei pela internet 200 sementes de rosa deserto, sem saber como semear, como cuidar, qual o substrato. Então, morreram todas para variar, porque eu não sabia cultivar. E eu assistindo o vídeo no YouTube do Leudo, eu vi que ele sabe muita coisa sobre as rosas do deserto. Então, eu assistindo o vídeo dele, eu pensei, por que ele não participa do meu canal? Explica aqui para meus inscritos também, que no meu canal que eu apresento mais suculentas, artesanato com cimento, né, vasos, e de repente tem alguém que gosta gosta bastante da rosa do deserto também e não sabe como cuidar. Então eu convidei ele para fazer uma participação aqui no meu canal também, um videozinho explicando, tirando as minhas dúvidas que eu tenho, que eu não quero mais cometer esse erro de perder minhas sementes que chegaram, tá? Rosa do deserto, como é que se fala? Mesclada, dobrada, tá? Linda, linda. Eu não quero perder, espero que ela nasça toda. Então por isso que eu pedi dicas para ele. E eu vou fazer umas 10 perguntas para ele vai responder e eu vou colocar aqui no vídeo as respostas, tá? O que eu vou perguntar para ele? Vou colocar meu amigo aqui para ajudar a ler aqui. Eu fiz uma colinha no caderno e eu fiz as perguntas e pedi para ele responder para mim as minhas dúvidas, para mim não perder, tá? De 1 a 10. A primeira eu perguntei: Leudo, as minhas sementes chegaram em casa, o que devo fazer agora? Tá? Vamos aguardar ele responder. O que eu devo fazer com as sementes que estão aqui? Que eu não quero me antecipar a fazer nada antes. A segunda é, como deve ser o substrato que eu vou colocar elas? Porque não é qualquer terra, né? A terceira, eu não tenho a sementeira. Eu quero saber se eu posso colocar em copinhos, outra, né? Ou outro recipiente. E qual o nível de substrato? Se eu devo colocar a metade do copinho de terra, colocar a semente no meio e preencher o copinho de terra. Essa é a minha dúvida, tá? Se eu deixo colocar a semente no meio. O quarto, devo regar em seguida? Quero saber se eu já posso regar a semente em seguida, porque ela... Tá, vamos esperar ele responder se eu devo regar em seguida as sementes, tá? O quinto, deixo a semente na sombra ou no sol? Essa é a minha dúvida também. A sexta, leva quantos dias para aparecer o primeiro brotinho? Também quero saber se ela é rápida ou se ela é lenta, para dar a brotação, se fazer corretamente. O sétimo, qual o tamanho da planta que eu devo transportar para outro vaso? Já que eu vou semear ela num recipiente menor, aí eu tenho essa dúvida também. Qual é o tamanho da planta que eu devo transportar? E a oitava, qual é a fase que devo começar a adubar a terra para ela começar a dar flor também? Se eu já devo adubar ela menor ou depois, que tamanho, sabe? Tá, e o nono, devo podar, né? Qual é o tamanho da poda? Isso ajuda a florir? Qual é a época de podar uma rosa do deserto? Tá? Tudo tem época, né? Igual as roseiras, eu podei as letras que não tem R, maio, junho, julho, agosto, deram certo, deram folha nova, brotação. Isso aí é a dúvida também que eu queria saber, se é na mesma época e qual é o tamanho para fazer poda, se eu devo podar. Isso aí
Eu quero. E a 10ª, eu queria saber dele se ele tem outras dicas importantes para passar para mim, para os meus seguidores aqui do canal. E que sobre as rosas do deserto, para a gente não perder, para mim não perder mais as sementes. E vocês aí também, que gostam bastante de rosa do deserto, fazer certinho e sem perder as sementes, tá? Porque é um processo que é lento, é demoradinho, põe a sementinha, espera ela crescer. E a gente vai acompanhando e vai observando as dicas que ele dá. No canal dele ele dá ótimas dicas, desde o início ao tamanho maior da planta, e a gente acompanha lá no canal dele. Eu convido vocês a se inscrever lá e lá no canal do Leudo, tá? Eu vou colocar aqui em sequência, então, o vídeo de apresentação dele, que ele vai dar essas respostas para mim. Vamos lá? Sejam muito bem-vindos ao canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. E esse vídeo é bem interessante, bem diferente, bem legal, porque eu fiz uma parceria aí com a Fátima Porto. A Fátima Porto, que tem um super canal aí também, e recomendo para vocês se inscreverem no canal dela, né? Assim como ela vai recomendar os inscritos dela para se inscreverem no meu canal. E essa troca legal, essa amizade é o que vai fortalecer cada vez mais essa parceria. E aí eu enviei umas sementes para ela de presente, né? E ela fez algumas perguntas sobre as sementes, e eu vou responder todas essas perguntas para você, tá? Para você, quando tiver suas sementinhas, saber como proceder, saber como germinar da melhor maneira, tá bom? Então vamos lá, eu anotei aqui, fiz uma pescazinha, né? Uma cola, porque são 10 perguntas, tá, pessoal? 10 perguntas. Primeira pergunta da Fátima Porto é: as sementes chegaram, o que fazer? Bom, quando as sementes chegam, a primeira coisa a se fazer é colocar elas de molho. Se forem sementes importadas, coloque ela de molho em água, tá? Em um copo com água, durante 6 horas. 6 horas de molho para elas hidratarem. Isso vai servir para que elas se hidratem antes de serem levadas para germinação, tá? Vocês podem também estar acrescentando 5 gotinhas de água oxigenada, 10 volumes. Água oxigenada que você pode encontrar nas farmácias facilmente. Essas gotinhas servem para evitar os fungos, tá bom? Que a água oxigenada vai combater os fungos, tá certo? Então vamos para a segunda pergunta. Como deve ser o substrato? Existem duas formas de você germinar suas sementes. Você pode fazer na estufinha, né? E pode ser direto no substrato, tá? O substrato, ele deve ser um substrato próprio para germinação. Então deve ser um substrato fininho, não pode ter aqueles pedaços de carvão, nem os pedaços de casca de pinos, grande, grosso. Não pode ser grosseiro, tem que ser fininho. Se você comprar um substrato e ele vier grosseiro, você peneira, tira só a parte fininha e vai usar aquela parte ali, tá bom? Tem um vídeo muito interessante, tá? No meu canal, que é como fazer o melhor substrato para germinação. E lá eu ensino como faz. Tá? São 4 elementos que você vai utilizar. É a areia grossa, você vai utilizar o humus de minhoca, você vai utilizar a fibra do coco e você vai utilizar também o carvão triturado, tá? Lá no canal tem tudo direitinho, tá bom? Vamos para a terceira pergunta. Nível de substrato com a borda do copo. Sim, como enterrar? Ela perguntou se você coloca a metade, coloca a semente e depois cobre com outra metade. Não, a gente vai colocar a sementinha praticamente em cima do substrato e vai cobrir com uma leve camadazinha bem fininha, meio centímetro assim, meio centímetro de substrato, porque senão a sementinha não vai ter força para germinar e para se levantar, porque o peso vai ser grande demais. Por isso também o substrato deve ser muito leve, tá bom? Substrato leve. Muitas vezes as pessoas utilizam também vermiculita. Vermiculita, que é um mineral bem levinho que você utiliza também para germinação de sementes, tá certo, pessoal? Vamos lá. Devo regar em seguida? Sim, primeiramente você rega o substrato, coloca a sementinha em cima,
coloca a camadinha de substrato por cima e rega novamente, tá certo? E essa umidade tem que ser constante, porque a semente ela vai precisar de calor e umidade. Se ficar seco, ela não vai germinar, ela vai desidratar e você vai perder a semente e vai perder a germinação. Então, você tem que ir uma vez por dia lá regar com o borrifadorzinho, tá? Ou 2 vezes por dia se tiver muito quente. Pergunta 5. Deixe na sombra ou no sol? É uma pergunta interessante. Você pode germinar direto no sol? Pode. Só que você tem que ter mais atenção a essa pergunta número 4, que é deixar ela sempre úmido. Então, se está no sol, ela vai secar rapidamente. Então, você tem que ir lá umas 3 vezes por dia regar novamente, porque senão seca demais, tá? Como é que eu faço? Eu deixo na sombra pelo menos até ela ter uns 4 pazinhos de folhas, tá? E depois dos 4 pazinhos de folha, aí eu vou colocando no sol da manhã, né? Se ela pegar o sol da manhã, tá ótimo, por enquanto, tá? Quando ela for uma planta maior, aí ela pega o sol pleno, tá certo? Mas pode pegar o sol pleno também, só que o cuidado tem que ser maior, né? Leva quantos dias para sair os primeiros brotinhos, para germinar, né? Da semente até a germinação leva mais ou menos entre 4 e 12 dias, tá? Entre 4 e 12 dias. Então, você plantou, espera uns 10 dias que ela vai sair ali a plantinha, tá certo? Tem alguns exemplos aqui, né, de plantinhas germinadas há mais ou menos uns 15 dias. Essa aqui tem uns 15 dias, ó. Olha só, bem bonitinha, saudável, tá? Esse substrato é um substrato muito levinho, né? É o substrato que eu comprei industrializado, o substrato Carolina, tá bom? Que é muito bom. Pergunta 7 agora, né? Qual o tamanho que devo transplantar para outro vaso? Né? Então ela vai plantar num copinho, né? Você pode plantar na sementeira, olha só, a sementeira, tá bom? Né? Aqui está o plantiozinho na sementeira, ou você pode plantar direto no copinho, como eu mostrei aqui. Quando transplantar para outro vaso, o ideal, ó, olha só essa, tá bem grandinha já, né? Caldexinho bem gordinho, tá bem bonitinha. O ideal é que quando começar a sair raiz aqui por baixo, você transplanta para outro copinho maior, tá? Aqui ela ainda vai ficar um mês ainda, né? Desse tamanho aqui, até ela ficar maiorzinha assim, tá? E as raízes começar a sair, aí eu vou rasgar o copinho. Por que tem que rasgar o copinho? Porque se eu puxar pode ferir as raízes. Então eu rasgo esse copinho de plástico e replanto em um vasinho maior. E um vasinho maior que tamanho? Pode ser esse vasinho aqui, né? Aqui eu já plantei 4 num vasinho só. E aí depois eu vou transplantá-las para um jarrinho individual. Tá certo? Pergunta número 8. Em que fase devo começar a adubar? Nessa fase aqui, a partir de 15 dias você já pode começar a adubar. Só que a adubação das plantinhas desse tamanho, ela é muito sutil, muito pouquinho. Você deve colocar somente umas 5 bolinhas de osmocote, porque o osmocote tem a liberação lenta e não vai queimar as raizinhas dela. Não coloque outro por enquanto, tá? Até os 3 meses. Desse tamanho aqui, aqui sim, eu já posso utilizar um forte flores, né, para estimular a floração, um forte jardim para estimular o crescimento, plantafol, né? Já posso colocar mais bolinhas aqui posso colocar uma colherzinha de osmocote aqui. Aqui eu já posso começar a adubação dela, tá? Mas desse tamanhozinho não. Desse tamanhozinho, no máximo 5 bolinhas de osmocote tá ótimo para elas ir se nutrindo. Elas desse tamanho precisam de pouquíssimo nutriente, tá bom? Pergunta número 9. Devo podar? Isso ajuda a florir? A primeira poda que você faz na planta pequenininha chama-se poda apical, porque você vai podar o ápice, a ponta da planta, tá certo? Essa poda apical, ela vai servir para que
crie mais galhos e para que o caldexinho se desenvolva melhor. Eu tenho um aqui podada, vou mostrar para vocês. Ó, aqui tá o caldexinho dela, né? Olha só. E eu podei aqui. Quando a gente poda aqui, né, a gente tira as células meristemáticas, que é aquelas células que ficam nas pontas, tá? Os meristemas. E aí ele vai criar, vai estimular a saída de novos galhos aqui, né? Nessas gemas de brotação. Aonde sai a folha é uma gema de brotação. Vou arrancar para vocês verem. Ó. Aqui é uma gema de brotação, certo? Aqui tanto nasce folha como nasce galho. Quando eu corto aqui, a planta vai mandar as energias para outros meios para crescer outros galhos, porque ela vai continuar crescendo. A seiva vai continuar subindo e aqui nessa gema de brotação vai nascer novos galhos. Então quando eu corto, eu estou iniciando o meu preparo para a copa. Aquelas plantas bem frondosas com uma copa bem grande, com muitas flores, ali tem foi muita poda, porque a planta que tem um galho, quando você poda, nasce 2 ou 3. Aí você poda de novo, cada galho nasce 2 ou 3. Aí poda de novo, cada galho nasce 2 ou 3. Porque a rosa do deserto, a flor dá na ponta dos galhos. Resumindo, quanto mais galhos, mais flores. Então, não se preocupe em podar sua rosa do deserto. Pode podar. Então, essa é a poda apical, que é a primeira poda que a gente faz na planta. A gente poda, já podia ser feito numa plantinha menor, mas aí eu esperei ela crescer um pouco, podei. Aqui já vou esperar que nasçam 2 galhos, tá? Depois que os galhos estiverem grandinhos assim, eu podo novamente e aí vai formando uma copa. E isso também vai estimulando o caldex a crescer, tá bom? Pergunta número 10. Você tem outras dicas importantes? Sim, temos muitas dicas importantes aqui para vocês, tá? Primeira dica importante. Você, quando começar a colocar a rosa do deserto, a mudinha, no sol, né? Eu já até falei essa dica. Você tem que ter o cuidado redobrado e manter sempre o substrato úmido, tá bom? Não encharcado. Se você colocar água demais, também vai matar. Tem um vídeo muito interessante que é aqui no meu canal, que é o seguinte: os 7 erros da germinação. Você digita os 7 erros da germinação, Leudo Júnior, que vai aparecer lá o meu vídeo, você vai clicar e vai assistir. Nele eu falo sobre os 7 erros da germinação, as 7 coisas que você vai fazer errado que não vai germinar sua sementinha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês aí do canal da Fátima Porto se inscrevam no canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. E é com muito carinho que eu fiz esse vídeo aqui para Fátima Porto, e é com muito carinho que eu enviei as sementes para ela. Muito obrigado a todos de coração. Fiquem todos com Deus e na santa paz. Um abraço.